Vamos agora ao episódio 2, sobre o propósito da dor. Te convido a assistir até o final, pois Deus tem algo especial para falar com você. Não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar essa linda mensagem. Isaías 43 diz assim: mas agora, Jacó, ouça o Senhor que o criou, e ó Israel, assim diz aquele que te formou. Não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, e você é meu. E quando passar por águas profundas, eu estarei ao seu lado. E quando atravessar rios, não se afogará. E quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal. Pois eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Existe um segredo aqui nessa palavra. O segredo fala assim: quando você passar pelo fogo, quando você passar pelas águas, deixa eu falar uma coisa para você: você vai passar, você vai caminhar nesse lugar. Ele está falando: o terreno é incerto, o fogo é avassalador, mas você vai passar. Ele está falando assim, ó, não paralisar. Quando você passar por essas situações, ele fala aqui: quando você passar, eu estarei com você. A Bíblia é clara em dizer que Deus não está com aqueles que retrocedem. A alegria do Senhor não está no retrocesso, está no avanço. E uma das piores coisas para avançar depois da perda, depois de um luto, depois do medo, depois de você perder algo precioso na sua vida, é você avançar, porque você quer ficar paralisado naquele lugar. Mas a Bíblia é clara em dizer que você vai passar. Quando você passar. E essa palavra veio muito forte no meu coração. E é tão interessante que antes do falecimento, antes da notícia, num período de oração, Deus me mostrou quando Jesus se entregou, morreu, antes de ele ressuscitar, como que ficaram os discípulos. E depois que Jesus ressuscita, mesmo assim Jesus não ficou com eles. Jesus ressuscitou, mas não ficou com eles. Jesus deu algumas instruções específicas, mas não ficou com eles. Jesus foi para estar com o Pai. E aí o Senhor começou a ministrar algumas coisas no meu coração sobre isso, sobre estarmos com saudades, mas mesmo assim vivendo o nosso propósito, o chamado de Deus para a nossa vida. E Jesus passou por isso quando João Batista, que era muito amigo dele, foi morto. É tão interessante que em Mateus, não precisa abrir 14, 12, os discípulos de João vieram, levaram o corpo dele, enterraram João Batista e falaram para Jesus: ei, o teu amigo João, ele está morto. Aquele que veio preparar o caminho, aquele que tinha o mesmo chamado, aquele que estava conectado. E a Bíblia diz que Jesus fez algo que nos ensina. Olha que interessante, eu vou ler para vocês. Os discípulos de João vieram e levaram o corpo e o enterraram. Depois foram e contaram a Jesus o que tinha acontecido. E quando Jesus ficou sabendo o que tinha acontecido, saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar onde não tinha ninguém. Quando a multidão soube disso, deixou os povoados e o seguiu por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu a grande multidão, teve muita compaixão do povo, curou os doentes e os enfermos. Jesus foi estar num lugar a sós, no tempo do luto, no tempo da perda. Fique sozinho por um tempo, é importante para você. Só que não se esqueça, a Bíblia diz que a multidão não pôde ir por barco, ela foi por terra, ela chegou para Jesus. Jesus falou: eu não posso paralisar a minha vida pela dor, eu preciso prosseguir. Sabe o que Deus está falando para você? Prossiga. Algumas mulheres que estão aqui hoje, enquanto nós ministrávamos, eu via isso claramente, mulheres paralisadas na dor. Você não consegue mais, a dor parou você. Você diz: como que eu vou prosseguir depois disso? E Deus está falando para você: prossiga. E no meu caderninho, que eu já digo que esse caderninho aqui tem um manto. Tem um manto nesse caderno. Caderninho que eu tenho anotado muitas coisas durante a oração. Eu quero te encorajar a fazer isso. Que você possa ser uma mulher de oração.
E não deixa passar batido aquelas coisas que no meio da oração vem sobre você. Escreva. Escreva. O título do que eu escrevi, eu coloquei um título: são dores necessárias. Algumas dores são necessárias. A dor faz parte do processo de construção de Cristo em nós. Porque se você for olhar Isaías 53, ele era um homem de dores. A dor faz parte do processo de todos aqueles que buscam o Senhor. Você quer ser aprimorada? Experimenta passar por processos de dores na sua vida. Só que eu aprendi que a mesma água que amolece a batata pode endurecer o ovo. Depende do que está dentro de nós. Às vezes a mesma dor que melhora alguém, que prepara alguém para a próxima batalha, é a dor que paralisa o outro, que não deixa ele mais seguir. A mesma dor que amolece o coração, que leva a pessoa a buscar mais a Deus, é a dor que talvez vai endurecer o coração do outro. A água quente está aí. Escolha quem você é. Se permitam ser moldados por essa dor. E Jesus fazia muitos milagres. Jesus estava fazendo coisas maravilhosas. Surdos estavam ouvindo, cegos estavam enxergando, mortos estavam ressuscitando. Jesus estava restaurando relacionamentos. Jesus estava colocando as mulheres no lugar certo. Jesus estava dando dignidade às mulheres. Coisas maravilhosas estavam acontecendo. Para a multidão, o Senhor falava daquelas parábolas incríveis. Mas Ele chamou os discípulos à parte, em Marcos 8:31. Então Jesus começou a lhes ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes e pelos mestres da lei. Seria morto, mas 3 dias depois ressuscitaria. E uma das coisas que a dor faz é reposicionar você dentro de um evangelho verdadeiro. E Jesus te faz uma pergunta: esse é o verdadeiro evangelho? Quando você entrega a sua vida para mim, quando você confia que os meus planos, ainda que você não entenda, ainda que te causem dores, ainda que você pense, meu Deus, e agora? Você confia que eu estou no controle deles. E eu estava num questionamento. Deus, Ele é tão perfeito. Eu vou dizer uma coisa para você. Deus, Ele é provedor de remédios, ataduras e feridas na hora certa. Ele é provedor. Se você caminha com Ele, ainda que você seja ferida no meio desse processo, através das dores, Ele vai providenciar a atadura correta para você. É tão interessante que eu estava meditando muito naquela palavra, que aquele homem samaritano está caído no chão. Ele tinha sido roubado, salteadores tinham pego ele estava todo machucado. E um daqueles homens para ajudar e coloca óleo nas suas feridas, coloca vinho e leva ele para uma hospedaria. Olha que lindo isso. Quando você está machucado no meio do caminho, com as dores, com as injustiças, Deus pega você, Ele coloca o remédio certo na sua ferida e te leva para um lugar de descanso passageiro. É uma hospedaria. Hospedaria é para a gente morar? É passageiro. Existem algumas hospedarias que Deus vai levar você, para você ser curado, para você ser atado, ser protegido, mas vai passar, porque você vai se levantar desse lugar e correr para a sua casa, para o seu destino e para o seu propósito. E uma coisa aconteceu. Não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar essa linda mensagem.